Hoje eu quero te ajudar a descobrir quando vai ter o próximo concurso, a se antecipar, a sair antes da concorrência. Que antes de todo mundo você já saber que o edital vai ser publicado, né? O meu objetivo é que você tenha os passos, né, que são dados até o edital chegar na praça. Porque o que acontece? A maioria das pessoas sabe depois que o edital já foi publicado, mas existe uma série de etapas que antecedem a publicação do edital que já vão te dar uma certa garantia, vamos dizer assim, que o edital vai sair e você pode se antecipar e ganhar um tempo que vai ser fundamental, que vai ser mais que fundamental, crucial na sua aprovação para você chegar bem preparado no dia da prova, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de quais são as fases até o seu edital ser publicado, tá joia? Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Rafael, eu costumo dizer que concurso público revolucionou a minha vida, eu tô aqui para concurso público revoluciona a sua vida também, tá joia? Então, quais são as fases até o concurso, até o edital sair e ser publicado, até você poder fazer a inscrição do seu concurso, até você ter mais informações, né? Então, uma primeira etapa que é muito comum em todo concurso, né, vamos dizer assim, são as especulações, né? Então, antes do edital ser publicado, é comum que às vezes ou alguém do órgão se manifeste, às vezes no caso do governo federal, o ministro de alguma pasta, ou o secretário no ponto de vista estadual, ou no governo municipal ou no governo estadual, mas o fato é, há aquele burburinho, né? Às vezes o prefeito anuncia o concurso. Só que a especulação, ela não tem, vamos dizer assim, uma garantia muito grande. Pode ser que fale e não aconteça nada, né? Como já aconteceu várias vezes. Então, é uma informação difícil de você tomar uma decisão. Existem apostas também, né? Tem muitas pessoas influenciadoras, às vezes, que apostam, tal concurso vai sair, tal concurso não vai sair, enfim. Então, como que você pode diferenciar o que é ruído, o que é barulho, o que é especulação, do que é informação de fato para você tomar a decisão? Do ponto de vista do governo federal, existe uma informação que é muito importante, que é a autorização do concurso, né? Eu gravei um vídeo, tem um vídeo aqui que fala sobre como escolher o concurso certo para você. Depois eu vou colocar ele aqui no final dessa live, que eu acredito que vai te ajudar ainda mais, ter mais informações. Mas a ideia aqui é você entender que a autorização é uma informação importante para você poder tomar a decisão. Porque o que todo mundo faz, na maioria das vezes, é o quê? O que todo mundo faz? A pessoa espera o edital sair para depois começar a estudar, né? Isso aí é a regra, né? A maioria começa assim, muitas pessoas seguem assim por muito tempo. Qual que é o problema disso? Geralmente quando o edital sai, você vai ter de 2 a 3 meses, às vezes um pouco mais, mas você tem um tempo curto de preparação para aprender muita matéria. Então você vai ficar naquele desespero absurdo, não vai conseguir aprender a matéria, às vezes vai se esforçar pra caramba, não vai conseguir aprender a matéria e não vai chegar tão bem assim na prova. Então a ideia aqui é você já começar antes, você já se antecipar. Vou pegar aqui um concurso, tem uma notícia aqui, deixa eu só pegar aqui, para te mostrar só essa ideia dos prazos, para ficar claro para você como que é importante, quer ver? Essa ideia de você já se antecipar e já sair na frente. Porque assim, geralmente, só para você ter uma ideia, se você for parar para pensar, do edital, fazer uma continha de padeiro aqui, né? Só para a gente ter em mente aqui tempo de preparação. Então, geralmente, vamos colocar 3 meses. Às vezes é um pouco mais, um pouco menos, mas 3 meses do edital até a prova, né? Então é isso que você vai ter se você esperar o edital sair, né? Como a maioria das pessoas fazem. Se você já se antecipe, por exemplo, já usa a autorização, por exemplo, né, como informação, facilmente aqui você já vai ter de 4, pelo menos no governo federal, pelo menos uns 4 meses a mais de estudo. Então você vai ter o dobro do tempo para estudar. Porque assim, no governo federal como é que funciona? O ministro, né, ou o diretor, dependendo do órgão, ele manda essa solicitação para o Ministério de Gestão e Inovação hoje, que é o MG que é responsável pelas autorizações, e aí ele dá o aval ou não para a realização do concurso. Então pode ser que esse pedido seja, igual recentemente saiu autorização para a Polícia Federal e vários concursos. Eu vou te mostrar aqui onde você pode achar essas autorizações, mas fato é, precisa desse aval. E assim que é feito o aval, o órgão tem 6 meses para publicar o edital. Então por isso que eu estou falando que geralmente em 4 meses o órgão já, às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas só para você ter um dado. Mas o fato é, aqui você já vai ter o dobro do tempo de preparação. Entende? Então essa informação é importantíssima. E eu te digo mais, não é para começar nem aqui, já é para você estar estudando antes da pré-autorização, na verdade. Por quê? Porque a pré-autorização é um momento só de você intensificar os estudos, mas você vai ter que estar estudando antes disso aqui, tá? Caso você não tenha uma área, mais uma vez, né? Caso você não tenha uma área ainda,
não tem um concurso, não tem um foco, assiste essa live, como escolher o concurso certo para você, que vai te ajudar a definir isso. Mas é importante que você já esteja estudando antes, né? Para você já conseguir estudar, já está aprendendo as matérias, né? Já está aprendendo português, aprendendo matemática, as matérias que são cobradas no seu concurso, para chegar na prova e conseguir uma alta taxa de acertos. Entende? Porque mais do que aprender, você vai ter que pontuar mais do que a concorrência. E para isso você precisa de tempo, não tem jeito. Mas, falando aqui sobre as fases, então, beleza, autorização. Uma outra fase também que é muito comum os cursinhos soltarem, às vezes, algumas notícias e reverberarem muito, é a publicação da LOA, né, da Lei Orçamentária Anual. Então, aqui só dando um exemplo, aqui a gente tem a publicação da LOA de 2025, e aí geralmente o cursinho coloca lá, são mais de 57 mil vagas no PELOA, né? O que essa informação aqui quer dizer? Do ponto de vista orçamentário, toda despesa ela precisa ter previsão orçamentária para acontecer. Então, se não tem previsão orçamentária, não tem nem como acontecer essa despesa. Então, aqui tem que estar previsto no orçamento que você vai realizar concurso. Agora, não é garantia de nada. Tá? Isso aqui não é garantia de nada. Pode ter você pode pesquisar todo ano. Tem lá na LOA essa previsão e não necessariamente acontece em concursos. Né? Isso aqui não significa que vai acontecer concurso. Só significa que há previsão orçamentária para isso. Caso o governo queira fazer concursos, ele pode. Caso ele não queira, ele não faz. Então aí o que vai acontecer? Tem uma coisa que é importante você ter em mente, é entender o cenário político. Então, a depender, e aí independente de fazer juízo de valor, se é bom ou ruim, o objetivo aqui da minha... não é ser isso, é ser muito pragmático para você entender como que o cenário vai afetar a sua preparação. O que acontece? Geralmente políticos de esquerda, no caso do Lula, vão ter mais concursos e de direita menos concursos. É isso, em geral é isso. Sempre, quando a gente pega no retrospecto, né, sempre tem concurso, mas tende a ter uma sazonalidade. Então, quando entra num período, principalmente no governo Lula, geralmente é um governo que costuma fazer muito concurso. Haja visto esse concurso que a gente viu agora, né? Então é um momento que a gente vai ter uma alta de concurso. Aí em algum momento vai ter uma alternância de poder, vai chegar alguém da direita e vai baixar um pouquinho o concurso e vai aumentar. Então, você estar de olho nesse cenário político também. E de olho no que o governo, quais são as prioridades do governo. Eu estou falando aqui muito do governo federal porque eu sou servidor público federal. Né? Eu sou servidor desde 2010. Mas essa lógica se repete nos municípios, nos estados também. É só você estar atento para perceber. Então, por exemplo, houve um momento no governo federal de um investimento massivo nos institutos federais. Certamente, se você perceber na sua região, por exemplo, em Montes Claros, eu vim de Montes Claros, eu morava em Montes Claros antes de morar em Brasília, a região ali do norte de Minas cresceu muito a quantidade de institutos federais. Eu lembro de fazer uma prova em Araçuaí, cidade pequena, e, cara, assim, é um polo novo, do zero, construído do zero lá. Então, vários professores, técnicos administrativos, fora outros campos que foram construídos também. Então, houve um aumento de concursos, de vagas para esses concursos. Entende? Então, pode ser que agora tenha um ressurgimento, né? Um aumento novamente. Então, você estar de olho nessas oportunidades que podem surgir. Do mesmo modo que, por exemplo, no governo do Bolsonaro, houve um direcionamento para a área policial. Então você estar de olho para identificar as oportunidades, entende? As oportunidades existirão, vai depender de cada um, de cada governo. Então esse cenário político também impacta na questão dos concursos. Mas o ponto principal que você tem que entender eu tenho que já estar estudando e vou olhando essas notícias para me intensificando os concursos ou mudando. Então aqui, então a gente tem, do ponto de vista geral, você vai ter essas especulações, cenário, aí você tem a publicação da LOA, como eu te falei, não é garantia, né, de nada. Depois você tem a autorização do concurso, geralmente é uma publicação no Diário Oficial, e aí o órgão tem até 6 meses para publicar o edital. Depois vem, antes do edital, ainda tem a contratação da banca. Cara, a contratação da banca, aí você tem que... Aí o que você vai ter que fazer quando a banca foi contratada? O que geralmente eu faço, que eu ensino no Revolucionários? Para quem não sabe, Revolucionários é a minha mentoria onde eu te ajudo a acelerar a sua aprovação, né? E a gente já faz lá ajuste de foco, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui, ajuste de rotina, material, método, que é o mais importante. E lá no Revolucionários, o que eu costumo fazer? Né? Chegou essa fase, contratou a banca, a gente, dentro da nossa metodologia, você vai rever todos os seus cadernos com foco na banca agora, entendeu? Então, se você está estudando para um concurso, né? Presta atenção no que eu vou te falar agora, porque isso é muito importante, isso faz muita diferença. Você está primeiro, você já entendeu que você tem que começar no pré-edital, já está estudando ali. E aí, certamente, você vai ter um conjunto de matérias básicas que você está estudando, às vezes não tem uma banca específica, está estudando aquelas matérias.
Contratou a banca, você tem que direcionar para essa banca. Todo o seu estudo para essa banca. Principalmente resolução de questões. Porque você tem que pegar o jeitão dessa banca. Tá? Por exemplo, quem já faz concurso percebe isso. Se você pega uma questão da FGV, uma questão do Sebrasp, são estilos diferentes. Entendeu? Às vezes, dentro de direito administrativo, uma vai gostar mais de cobrar uma coisa, a outra vai gostar mais de cobrar outra. Né? Dentro de português a mesma coisa acontece. Então você tem que entender esse perfil e esse jeitão da banca para saber o que você vai, quais são as suas lacunas de aprendizado e como que você vai se aprofundar nisso para poder estudar. Então a contratação da banca é uma notícia muito, muito importante. Entendeu? Muito importante. É hora de você redirecionar seu estudo, porque em poucos meses o edital já vai estar na praça para você fazer aquele ajuste fino. Quando o edital saiu, já é o momento de ajuste fino, não é o momento de começar do zero, é o momento de você fazer aquele ajuste fino. A matéria nova que foi incluída, um tópico novo que foi ajustado e você vai fazer o ajuste fino no seu planejamento. Tá? Então, para fechar essa live aqui de hoje, o que você tem que estar ligado? Né? E aí eu vou dar uma passada aqui pelas notícias para poder ficar mais claro. Né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, concurso INSS 2025. Só para dar um exemplo, INSS é um concurso muito famoso. Né? Então, aqui. Novo edital até julho, aqui, novo edital até julho com até 1.000 vagas. Então vamos ver o que essa notícia quer dizer. Então aqui, ó, novo edital com 1.000 vagas até julho. Vem aí, no dia 29 de janeiro, o ministro anunciou, realizará um concurso até julho de 2025. Bom, o que a gente falou? Isso aqui é uma autorização? Não é uma autorização, não é? Na verdade não é uma autorização, é um anúncio do ministro da pasta. Então, o que significa na prática? Isso é uma especulação. Por mais que a notícia aqui diga, pô, concurso novo edital, que seja categórico, o cursinho sempre vai ser categórico, galera. Assim, aqui você pode... não vai nessa onda. O cursinho ele sempre vai dizer que o concurso vai sair, ele vai pegar a fala e vai colocar, ele sempre vai ter um olhar otimista, às vezes até demais, né? Pra não dizer. Então, vai falar que vai sair o edital, mas não é, entendeu? Você tem que entender. É autorização do concurso? É contratação da banca? Se não for essas duas coisas... é especulação, né? E no caso do judiciário, né, às vezes formação de comissão, essas coisas outras, né? Porque o judiciário tem uma dinâmica um pouco diferente do executivo, né? O judiciário ou federal ou estadual tem uma dinâmica um pouco diferente, mas do executivo federal essas etapas são muito marcadas e é isso que você tem que estar de olho na notícia para ver se aquilo faz sentido, se você tem que tomar alguma decisão com base naquela notícia ou se é puramente uma especulação. Tá joia? É isso. Espero que esse conteúdo seja útil para você, né? Acertar, entender, né? Se antecipar a concorrência, saber quanto que serão os próprios concursos. A concorrência, a maioria das pessoas vai estudar depois que o edital saiu. Então você tem que se antecipar. Já está estudando pré e pós-edital. E fazendo esses ajustes de acordo com essas notícias. Assim você consegue sair na frente das pessoas, né? Das pessoas que estão tentando o concurso também. Tem mais tempo para estudar e chega com tudo para arrebentar na sua prova. Tá bom? É isso. Espero que o conteúdo seja útil. Clica aqui nesse vídeo que eu vou te indicar agora para você entender como escolher o concurso certo para você. Eu vou te dar mais informações, né? Complementa muito bem esse conteúdo que a gente acabou de falar, tá bom? É isso. E como eu sempre digo, nunca se esqueça. Estudar não é chato, é revolucionário.